Olá, pessoal! Estamos de volta, né, no nosso curso de logística com a disciplina logística. Então, hoje nós vamos falar sobre atividades primárias e atividades de apoio dentro da logística, tá? A gente está na aula 5 e o objetivo dessa nossa aula é fazer com que vocês saibam distinguir essas atividades primárias, atividades de apoio, dando a devida importância para cada uma dessas atividades. Então, começaremos a falar, inicialmente, sobre as 3 atividades primárias, né? Por que a gente chama de atividade primária? São aquelas atividades que consomem o maior volume de recursos dentro da área de logística de uma empresa, ok? E quais são elas? A gente tem as atividades de transportes, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas eu já adianto que o transporte é a atividade que mais consome recursos dentro da área de logística, tá? Então, além dos transportes, a gente tem as atividades de manutenção de estoques e de processamento de pedidos. Essas atividades são essenciais para a gente poder coordenar e também cumprir todas as atividades que a logística exige dentro de uma empresa. Tudo bem? Então, ok. Aqui, nessa figura, nesse esquema, a gente tem uma sequência que envolve essas 3 atividades primárias dentro da logística. Tudo começa ali com o cliente fazendo o seu pedido para a empresa, ok? Esse pedido é processado, muitas vezes, por sistemas de informação, sistemas informatizados, automatizados. Depois disso, qual que é a atividade que vai ser envolvida dentro dessa sequência? É a atividade de manutenção de estoques, tá bem? Depois que eu verificar nos meus estoques se esse produto existe, como ele está, se ele está de acordo com o que foi solicitado, qual que vai ser a atividade que vai ser envolvida dentro da logística? Os transportes, ok? Então, o meu cliente faz o pedido vai ser processado e transmitido até o setor de estoques, né? Que envolve a atividade primária de manutenção de estoques. E, por sua vez, depois esse produto vai ser transportado até chegar onde? De novo lá no meu cliente. Então, esse ciclo ele começa e ele termina com o cliente. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas 3 atividades que compõem as atividades primárias da logística. Então, pessoal, qual que é a definição de transporte, tá? Ali eu coloquei em destaque para gente. O que é o transporte? Deslocamento de pessoas e mercadorias de um local para o outro, feito através de várias formas, né? Ou seja, veículos, aeronaves, embarcações ou qualquer outro equipamento de movimentação, tá? Por que o transporte existe? Ele existe porque hoje as mercadorias que a gente consome, elas raramente são produzidas no mesmo local que a gente reside, não é isso? Então seria muito fácil, né? Se todas as mercadorias fossem produzidas no mesmo local onde elas são consumidas, não haveria necessidade de transporte, correto? Mas não, hoje a gente tem um mundo que é globalizado, então as mercadorias e as pessoas circulam bastante livremente. Por isso, essa necessidade de se investir nessa atividade da logística que é fundamental, que é o transporte. Tudo bem? O que mais que a gente pode falar sobre transporte aí que eu vim destacar para vocês? Tá? O transporte, pessoal, ela é uma atividade tão importante que ela absorve em média de 1 a 2/3 dos gastos de uma logística da empresa. Já imaginaram? Existem empresas onde o gasto com transporte dentro do sistema logístico, ele consome mais da metade dos recursos. Então, mais um motivo para a gente prestar bastante atenção nessa atividade enquanto profissional da área de logística. Então, a gente tem várias modalidades ali que eu trouxe para vocês. O rodoviário, né, que é feito pelas nossas rodovias, o ferroviário, pelas ferrovias, o aquaviário, né, feito através dos nossos portos, mares, o transporte aéreo feito, né, através de aeronaves, o dutoviário feito através de dutos e, mais recentemente, essa modalidade de transporte ela tem sido citada por alguns autores, né, a modalidade de transporte infoviário. Inclusive, é a modalidade que a gente está utilizando, inclusive, para transmitir
essa aula de ensino à distância para vocês, né? Então, a modalidade infoviário é aquela modalidade que usa bastante recursos relacionados à tecnologia da informação e da comunicação. E aí um dado impressionante e importante para a gente enquanto profissional da área de logística. O modal, né, ou a modalidade de transporte que mais é utilizada em nosso país é o modal rodoviário. É muito comum, quando a gente viaja, quando a gente está na estrada, a gente vê bastante transportadores, bastante caminhões transportando produtos, não é? Então, no Brasil, essa modalidade é bastante utilizada. Mais de 60% dos transportes feitos no nosso país é através das rodovias, tá? Depois das rodovias, o que nós temos em segundo lugar são as ferrovias, que consomem em torno de 21%, né, de todos os transportes utilizados. Em terceiro lugar, a gente tem o transporte aquaviário, que vem com 11% aí de utilização. E depois dele, o dutoviário, 3,8% aproximadamente, né, muito utilizado para transportar gases, por meios subterrâneos, inclusive, né? E ali, pouquinha coisa que a gente vê, 0,10% ou 0,1% no modal aéreo. Ele tem sido pouco utilizado pelo seu alto custo. O transporte aéreo, ele tem um custo fixo muito alto, tá? Pagam-se muitas taxas, as taxas para um avião decolar, para um avião estar utilizando o espaço aéreo, são relativamente altas, principalmente em comparação ao modal rodoviário, onde o custo é ainda baixo em comparação ao transporte aéreo. É claro que o custo não é baixo para uma empresa, principalmente onde você tem rodovias que tenham muitos pedágios, o combustível não está barato também. Então, qual que é a principal motivação para uma escolha de qual modal a gente vai utilizar? É o tipo de produto, o tipo da empresa, qual o cliente que você está atendendo, tudo isso precisa ser analisado. Não é somente o custo que deve ser o principal fator de decisão na hora da gente escolher um modal. Tudo bem? Então, vamos lá. Outra estratégia que tem sido bastante utilizada nessa área de transportes é o transporte multimodal. O que é um transporte multimodal? Para ser considerado um transporte multimodal, basta que a gente precisa realizar pelo menos 2 modais diferentes, tá? Por exemplo, você pode aliar um transporte aéreo com um transporte rodoviário, tá? O que mais que a gente precisa ali para ser considerado um transporte multimodal? Existe um único contrato de transporte entre as empresas, tá? Ainda que elas utilizem dois meios de transporte diferentes, o contrato é um só. E, por consequência, as inspeções fiscais são feitas apenas na origem e no destino, uma vez, né, que existe um único contrato, ainda que você utilize mais de um modal, ok? Então, só para relembrar, a gente pode utilizar 2 ou mais modais, ok? Então, aí eu trouxe algumas informações para dizer o quanto o modal rodoviário no nosso país ele tem um impacto na nossa vida, né? Então, por exemplo, eu trouxe essa reportagem para vocês que foi numa época em que os caminhoneiros estavam fechando as principais vias do Brasil, né, como uma forma de protesto. Vocês veem o prejuízo que isso pode causar para as empresas, para os consumidores, principalmente quando existem produtos perecíveis sendo transportados. O Brasil ficou literalmente parado, então, quando houve esse protesto dos caminhoneiros, né, nas rodovias do nosso país. Então, pessoal, considerando, né, aquela matriz de transportes que a gente viu alguns slides atrás, dentre aquaviário, ferroviário, dutoviário, a gente viu que 62% do transporte é utilizado nas nossas rodovias, né? Então, o que isso causa? Um excesso de acidentes tem causado bastante problemas de saúde pública, não é? Segundo o levantamento do Ministério dos Transportes, a segunda maior causa de mortes, né, no nosso país, relacionados a problemas de saúde, estão relacionados ao acidente de trânsito nas nossas rodovias.
né? Para vocês verem a gravidade, o quão o nosso sistema rodoviário é muito utilizado. Então, quanto mais utilização, mais perigos teremos nas nossas estradas, que por sua vez não estão tão preparadas para receber um fluxo tão alto de veículos, correto? Então, a gente pode ver aí outro dado alarmante: 62% dos leitos no nosso país, nos hospitais, são ocupados por acidentes de trânsito, não é? Olha só, e comparativamente aos países desenvolvidos, o número de mortes por quilômetro nas nossas estradas é entre 10 e 70 vezes maior do que nos países desenvolvidos. Agora, a gente vai passar para a segunda atividade primária, que é a manutenção de estoques. Pessoal, a manutenção de estoques, na verdade, ela é a arte de conciliar a sua oferta e a demanda, né? Como saberemos qual a quantidade ideal de estoque de um produto? Né? Você estocar um produto perecível é muito diferente de você estocar um produto não perecível. Ao passo que, se você tem níveis baixíssimos de estoque, você economiza, né? Você tem um custo menor, porém você corre um risco grande de quê? De não atender o seu cliente prontamente. Então, todas essas questões devem ser analisadas pela empresa, tá? A gente pode dizer também que a manutenção de estoques, por ser uma atividade primária, inclusive, ela consome bastante recursos dentro de uma empresa, em geral, de 1/3 a 2/3 dos custos logísticos também, a depender da empresa, a depender da atividade da empresa. O que a gente pode falar nesse cuidado que a gente tem que ter com excesso de estoque, né? Então, se a gente tem uma quantidade excessiva de depósito para a gente armazenar esses estoques e isso gera custo para uma empresa, isso pode gerar entre 25% a 30% de aumento no valor de um produto por ano, tá? Então, a gente lembra bem, né, nas nossas aulas, lá no princípio, a gente falou da crise de 1929, que ela esteve bastante associada a quê? A um excesso de estoque de café, o que fez o governo queimar o café. Então, outro ponto que deve ser observado, pessoal, com relação aos estoques é que o estoque deve ser posicionado próximo aos consumidores ou próximo também aos pontos de manufatura. É claro, considerando os custos de manutenção desses centros. E a terceira atividade primária, pessoal, por fim, né, a última atividade primária é o processamento de pedidos. Basicamente, o que é o processamento de pedidos? É quando se inicia a movimentação do produto dentro da empresa até onde a entrega do serviço ou produto para o nosso cliente. Então, a gente percebe o seguinte: se o processamento de pedido não foi feito corretamente, as outras atividades também vão ser prejudicadas. Se eu não processei corretamente um pedido de um cliente, eu vou transportar provavelmente um produto errado, correto? E, inclusive, isso é muito comum, né? Hoje a gente, por exemplo, faz uma compra pela internet e aí recebe um produto que a gente não pediu ou não conforme com o que a gente pediu. Isso é muito comum. Então, faltou esse cuidado na hora do processamento do pedido. Ok? Isso impacta, logicamente, a satisfação do meu consumidor, do meu cliente final. Tá? É importante a gente falar o seguinte: com relação a essas 3 atividades primárias, o transporte e a manutenção de estoques são as atividades que mais consomem recursos, ok? Enquanto o processamento de pedidos, ela consome um recurso bastante pequeno da empresa, ok? Por fim, agora acabamos as atividades primárias da logística e vamos falar um pouquinho das atividades de apoio, tá? Quais são elas? Ali tem a relação para vocês: armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, obtenção, programação de produtos e manutenção de informação, tá? A armazenagem está relacionada ao espaço para você manter os seus estoques. E aí várias questões têm que ser consideradas, tais como tamanho, localização desse local para armazenagem, o layout, né, a distribuição física, né, das máquinas, dos equipamentos. E depois a gente tem o manuseio de materiais, que quer dizer com relação à movimentação do produto nesse local de estocagem.
Depois a gente tem a embalagem do produto, inclusive a embalagem tem várias funções, não só para embalar para proteger o produto, né, mas também facilitar a armazenagem e o manuseio e também promover a venda. Então, ela é também um objeto de marketing. Depois a gente tem a obtenção, que é, né, por si só, a compra de materiais necessários para o processo produtivo. Depois nós temos programação do produto, que deve-se levar em conta a quantidade de produto necessária para ser produzida, e a manutenção da informação, quer dizer, a manutenção da informação ela vem fechando todo esse ciclo, de forma que você tenha acesso a tudo o que está acontecendo ali naquele fluxo, naquela cadeia, tudo bem? Então, pessoal, por fim, eu gostaria de fazer um resumo ali do que a gente viu nessa aula, tá? As atividades primárias, a gente não pode esquecer, são aquelas que mais consomem recursos da empresa. Quais são elas? Transporte, que é o maior custo, depois a gente vem manutenção de estoques, que é o segundo maior custo em geral, e depois processamento de pedidos, tá? Que consome uma parcela pouco considerável dentro de um sistema logístico, tudo bem? E depois a gente tem todas essas 6 atividades de apoio aqui listadas para vocês. É importante, pessoal, dizer que todas essas atividades elas estão integradas entre si. A gente não deve observar o sistema isoladamente. Cada atividade, ela interage com outra. E se essa interação não houver, a gente tem falhas como a que eu falei na aula de hoje. Por exemplo, recebermos um pedido em desacordo com o que pedimos. Ok? Então, pessoal, para a gente testar os conhecimentos que a gente adquiriu nessa aula, eu trouxe algumas perguntinhas aqui. Perguntas essas objetivas de concursos públicos, tá? Então, vamos lá. Vou ler para a gente. Número 1. Esse é um concurso público para professor, tá? Da área de logística, de um Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Vamos lá. A maioria dos produtos de uma empresa é distribuída em algum tipo de embalagem e são vários os motivos pelos quais se opta por embalá-los. A respeito desses motivos, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Embala-se para dar proteção ao produto. Ok, a gente viu isso na aula de hoje, né? Você protege um produto, principalmente se ele for muito frágil, a embalagem tem essa proteção muito importante. Afirmativa número 2. Embala-se para facilitar a armazenagem e o manuseio. Ok, né? A gente não tem contato direto com o produto, evitando qualquer tipo de avaria, qualquer tipo de defeito que possa ser causado no momento que a gente está transportando ou manuseando esse produto. Afirmativa número 3. Embala-se para promover a venda do produto. Sim, ok. Quem de nós nunca comprou um produto, né, estimulado pela embalagem dele, né? Quantas vezes a gente vê, nossa, que embalagem legal, vou comprar esse produto porque nós somos conquistados pela embalagem, tá? Então, pessoal, a gente pode verificar aí que as 3 afirmativas estão corretas, né? A função da embalagem, ela não é só proteger o produto, ela perpassa também essas 3 aí afirmativas da questão. Logo, a letra D está correta, tá? Pergunta número 2 aí, vamos ler, né? É desse mesmo concurso público. Então, vamos lá. As organizações devem definir e manter uma estratégia de estoques que, se conduzida adequadamente, assegurará um balanceamento dos processos de produção e distribuição, além de minimizar os custos de estoque. A gente bem falou isso na nossa aula, não é? Então, essa questão ela nos pede para assinalar a opção incorreta, a opção errada. Então, a gente vai ler cada uma das alternativas. Os sistemas de informação auxiliam no processo de controle. Claro, né? Cada dia mais os sistemas de informação, os sistemas informatizados, automatizados, auxiliam quem está controlando, quem está gerindo todo o processo. As informações são muito mais rápidas, muito mais precisas e confiáveis. Tudo bem? Então, letra A, correta. A letra B. Os estoques podem ser significativos para algumas organizações e triviais para outras. Sim, claro, a depender do ramo do seu produto, do ramo da sua empresa, os estoques têm maior ou menor importância, né, de acordo com o seu negócio. A letra C é a seguinte: a estratégia de estoque variará de empresa para empresa, dependendo do foco estratégico a ser adotado. Sim, é o que a gente vem
acabando de falar, né? A depender do tipo de empresa, a estratégia para você trabalhar os seus estoques pode ser bastante diferente. Por exemplo, produtos perecíveis e produtos não perecíveis têm tipos de estratégia de estoques diferentes, ok? Então, a letra C está correta. Por fim, a letra D, os estoques incorrem em custos, oneram o capital, ocupam espaços e necessitam de controle na entrada. Então, vamos lá, vamos por partes. Os estoques incorrem em custos? Sim, você tem o custo para manter aquele estoque em determinado depósito, por exemplo, aquilo tem um custo, ok? Oneram o capital? Sim, também. Ocupam espaço? Também. Necessitam de controle na entrada? Também. Mas é só na entrada? Não só na entrada. Eles necessitam de controle durante todo o processo, na entrada, na saída, durante o processo produtivo. Então, por isso mesmo, essa letra D ela está incompleta, por isso seria a alternativa menos correta. Então, segundo o gabarito deste concurso, a letra D seria a opção incorreta justamente por essa questão do controle, do momento do controle do estoque. Então, vamos lá, pessoal, a questão número 3, nossa última atividade do dia. Então, vamos lá. A análise de transporte tem como objetivo definir as combinações mais adequadas de veículos, tempos e distância para entrega de produtos. Com base nesta premissa, é correto afirmar que o analista deve questionar. Analista de logística, tá, pessoal? 1. Como as entregas devem ser agrupadas para definir a rota e qual a melhor sequência de entrega aos clientes? Claro, isso é uma questão direta relacionada a transportes, né? A rota de entrega que deve ser feita considerando os locais a serem entregues os produtos e a menor rota, o menor custo possível. 2. Qual o segmento de atuação do cliente? Será? O profissional de logística ele não precisa ficar se preocupando com isso. Quem preocupa com isso é o setor de quê? De marketing de uma empresa, tá? Então, a 2 não. 3. Que rotas devem ser destinadas a que tipos de veículos e qual o melhor tipo de veículo para atender a diferentes tipos de clientes? Ok, tá vendo? Mais uma questão bastante ligada à questão dos transportes. 4. Qual o prazo de pagamento do frete? Será que o pessoal da logística está interessado em saber prazo de pagamento? Não, isso é o pessoal do financeiro que tem que se preocupar com isso, não é? Então tá bom. O 4 não. 5. Como as restrições de tempo de entrega serão impostas pelos clientes? Ok, tudo relacionado ao tempo de entrega também está relacionado aos nossos transportes, não é isso? Então, a gente pode perceber ali que a 2 e a 4 são preocupações que o analista de logística não precisa ter. Logo, a alternativa correta é a letra E, tá? Somente as sentenças 1, 3 e 5 estão corretas. No mais, gostaria de citar, né, a fonte dessa aula de hoje, que é o Caderno Pedagógico Fundamentos Gerais da Logística. E a gente se vê na próxima aula.